Olá, turma, tudo bem? Que fala aqui é o professor Marcos, né? Estamos aí retornando com as nossas atividades e hoje nós vamos estar conversando um pouco sobre retas e ângulo, tá? E aqui a gente vai estar falando um pouco sobre os elementos primitivos da geometria, tá? Que seria o que? O ponto, a reta e o plano. Como é que a gente faz para representar cada um deles? Para representar o ponto, nós utilizamos letra maiúscula do nosso alfabeto. Para representar uma reta, utilizamos letras minúsculas, né, no nosso alfabeto. E para representar um plano, utilizamos o que? Letras gregas, que no caso seria o alfa, o beta e o gama. Normalmente essas aqui que nós utilizamos. Aqui, ó, temos um ponto P representado aqui, né, pela letra maiúscula, a reta R representada pela letra minúscula e o plano alfa, tá? Agora a gente vai estar falando um pouco sobre semi-reta e segmento de reta, tá? Olha lá, qual é a principal característica que diferencia o segmento de reta e a semi-reta? Primeira coisa, o segmento de reta vai ser o que? Vai ser a união de dois pontos distintos, tá? Numa reta. Só que no segmento de reta a gente só vai pegar esse intervalo aqui, ó, do ponto A ao ponto B. Todos os pontos aqui, ó, do ponto A ao ponto B. Ou seja, no segmento de reta eu vou ter uma origem, tá? Origem no ponto A e um final, tá? Que vai ser meu último ponto no ponto B. Que normalmente a gente chama o que? É um intervalo na reta, tá? Ou seja, um segmento de reta a gente vai pegar um intervalo na reta aqui, ó. Todos os pontos que estão nesse intervalo, tá? Vai ser um pedaço da reta. E a semi-reta é o que? A semi-reta é também a junção de dois pontos distintos, né? No caso aqui eu vou ter A e B, só que eu não vou ter um ponto final aqui, a semi-reta não vai acabar no meu ponto B, ó. Vou pegar o restante dos pontos aqui, ó, tá? Seguindo a reta. E por que ela é chamada de semi-reta? Porque aqui ela vai ter uma origem e só vai tender um lado, tá? Eu vou pegar todos os pontos passando pelo ponto B e o restante dos pontos aqui, ó, na reta, tá? Por isso que a gente chama ela de semi-reta. Um detalhe, toda vez que a gente for representar uma semi-reta, a gente vai estar usando essa setinha aqui, tá? Indicando para o lado que a semi-reta está indo, ó. Pontando de origem A, partindo e passando pelo ponto B, tá? Semi-reta AB. Repare que no segmento de reta eu vou ter aqui, ó, só um tracinho. Quando eu tiver só um tracinho, quer dizer o quê? Que meu ponto de origem é A e o meu último ponto aqui vai ser o ponto B, ó, tá? Ou esse é o meu intervalo de pontos na reta. Esse é o meu intervalo aqui, ó, de A até B. Ou seja, esse segmento AB aqui, ó, é todos os pontos que está dentro desse intervalo aqui, ó, de A até B, tá? Olha lá, segmentos consecutivos e colineares. Primeiro vamos falar um pouco sobre segmentos consecutivos, tá? Olha lá, dois segmentos de reta são consecutivos se somente se uma extremidade de um deles é também a extremidade do outro. Repara aqui que eu tenho, ó, o segmento AD, tá? Tá aqui, e o segmento DB. Eles são consecutivos porque repare que esse meu ponto B aqui, ó, é extremo desse segmento, né? E é o extremo desse outro segmento, ó. Esse meu ponto D, ele vai pertencer aos dois segmentos, ó. Toda vez que isso acontece, eles vão ser o que? Consecutivos. Porque eu vou ter um ponto em comum aqui, ó. Esse meu ponto D aqui, ó, vai pertencer a esse segmento AD e pertencer a esse segmento aqui, ó, DB, tá? Por isso que eles são consecutivos. E segmentos colineares. Segmentos colineares são bem mais fáceis, ó. São segmentos colineares quando acontece o que? Quando eles estão na mesma reta, tá? Se eles estão na mesma reta, eles são o que? Segmentos colineares. Olha só, eu tenho segmento aqui, ó, A, F, né? Segmento F, B, segmento B, G, né? E também eu posso falar que eu tenho esse outro segmento grandão aqui, ó, AB e segmento AG, tá? Vamos lá, só que eu quero que vocês observem aqui, ó, esse segmento
AF e segmento FB, eu posso falar que eles são consecutivos também, ó, porque ele tem o que? O ponto F aqui, ó, pertence a ambos, ó, segmento AF e segmento FB. Se esse ponto F é comum aos dois segmentos, eles são o que? Consecutivos, né? Agora se eu pegar esse segmento aqui, ó, AF e BG, repara que esses dois segmentos, ó, segmento AF e segmento BG, não tem pontos em comum, né? Ou seja, um ponto na extremidade do outro, ó, que é o ponto B e o ponto F, estão bem distantes. Então, esses dois segmentos não são consecutivos, mas são o que? Colineares, porque estão na mesma reta, tá? Agora repara que aqui, ó, esses dois segmentos eles não são colineares, porque ó, esse aqui, ó, é uma reta, né? Se eu continuar seguindo essa linha aqui, ó, vai continuando para cá, ó. Se eu pegar essa linha aqui, ó, essa reta aqui, ó, essa linha continua seguindo essa reta, vai vindo para cá, ó. São retas distintas, tá? Não são a mesma reta. Aqui não, aqui é a mesma reta, tá ok? Se eu continuar aqui, é só uma reta apenas, tá? Então vamos lá, segmentos colineares são segmentos que estão na mesma reta. Segmentos consecutivos são segmentos que tem que ter pontos em comum, tem que ter um ponto que vai ser a extremidade dos dois segmentos, ou seja, eu vou ter um ponto que vai pertencer aos dois segmentos. No caso é o meu ponto D aqui, ó, tá? E essa foi nossa aula de hoje, tá? Fique em casa, resolva as atividades e Deus abençoe a todos.